E nós precisamos falar sobre o que está acontecendo em Ubá e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Uma das maiores enchentes já registrada na cidade deixou um rastro devastador na terça-feira. Enquanto você assiste este vídeo, tem família em Minas Gerais que não tem onde dormir essa noite. Tem criança que perdeu material escolar, brinquedo, a cama. Tem idoso que foi retirado de casa com a roupa do corpo. Tem mãe que está tentando reconstruir a vida do zero, sem saber por onde começar. E tem gente que está de lama até o joelho agora, tentando salvar o que sobrou. Eu preciso te contar o que está acontecendo em Minas Gerais. Não como uma notícia distante, mas como um problema que diz muito sobre como o sistema falha com as pessoas mais vulneráveis. Sobre quais são as causas reais por trás dessas tragédias que se repetem todo ano. E o que cada um de nós pode fazer agora, de forma concreta e segura. Fica comigo até o final, porque no encerramento desse vídeo eu vou te dar todas as informações para ajudar de verdade. Minas Gerais foi atingida por um volume atípico de chuvas, o tipo de evento que os meteorologistas chamam de extremo, mas que infelizmente está se tornando cada vez mais frequente no nosso país e no mundo inteiro. Cidades como Juiz de Fora e Ubá foram duramente impactadas, ruas viraram rios, casas foram invadidas pela lama, bairros inteiros ficaram ilhados, e o mais cruel, as próprias chuvas dificultaram o deslocamento de quem precisava de socorro e de quem queria ajudar. Pessoas que queriam ir até um posto de saúde não conseguiam chegar. Voluntários que queriam alcançar os desabrigados ficaram presos no caminho. Os estoques da Fundação Hemominas, que é o banco de sangue do estado de Minas Gerais, caíram para níveis de alerta em todo o estado. Pensa no tamanho disso. Em plena crise humanitária, com feridos, com acidentes, com cirurgias de emergência, o sangue disponível para salvar vidas está no limite crítico. Esse é um ponto que eu preciso que você grave. O estoque de sangue está baixo agora. Famílias perderam absolutamente tudo. A geladeira, o colchão, os documentos, as roupas, os remédios, as fotos de uma vida inteira. Não estou usando isso como figura de linguagem. Eles perderam tudo e precisam de ajuda agora. E é aqui que eu preciso ir além da notícia. Porque o que aconteceu em Minas Gerais não é só tragédia. É também o resultado de falhas estruturais que vêm se acumulando há muito tempo. Eu quero que você entenda o que perder tudo significa na prática. Quando a gente lê no noticiário, parece abstrato, parece distante, parece algo que acontece com os outros só. Significa que a mãe comprou parcelado um colchão durante meses, vai dormir no chão por semanas. Significa que o trabalhador informal que dependia da sua moto para trabalhar pode ter perdido esse bem sem nenhuma rede de proteção. Significa que o pequeno comerciante que abriu uma lojinha no térreo viu em horas o que ele construiu em anos ser destruído pela água e pela lama. Significa que tem criança que vai para a escola sem uniforme porque o uniforme foi levado pela enchente. Na minha leitura, o que essas enchentes revelam é uma fenda social muito mais antiga. A vulnerabilidade crônica das famílias de baixa renda. Não porque elas sejam menos capazes ou menos resilientes. Pelo contrário, a resiliência que a gente vê nessas comunidades é impressionante e comovente. Mas por que elas historicamente ocupam os territórios mais expostos ao risco? As encostas, as várzeas, as áreas ribeirinhas. Os locais onde a infraestrutura chegou por último, ou simplesmente não chegou. Enquanto bairros planejados com sistemas de drenagem, com pavimentação adequada e arborização conseguem absorver parte dessas chuvas intensas, as comunidades mais vulneráveis ficam à mercê. Não porque isso seja natural, mas porque é assim que a cidade foi construída ao longo de décadas de decisões e omissões. E há outro impacto que pouco se fala, o impacto psicológico. Perder a sua casa, mesmo que temporariamente, é uma das experiências mais desestruturantes que um ser humano pode ter. O lar não é só um teto, é segurança, é identidade, é o cheiro das coisas que você conhece. Quando isso vai embora com a lama, vai junto uma parte da estabilidade emocional das pessoas. E esse trauma não desaparece quando a água baixa, ele fica, às vezes por anos. É por isso que a solidariedade precisa ser imediata, e é por isso que eu preciso que você fique até o final desse vídeo. Quando chove muito e uma cidade alaga, a primeira coisa que se ouve é a natureza. E é verdade que chuvas intensas são um fenômeno natural, mas a extensão do estrago, quem perde tudo, quem fica ilhado, isso não é natural. Isso é construído por
por escolhas e por omissões que se acumulam ao longo do tempo. Primeiro, a crise climática. O painel científico da IPCC é claro. Eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes e mais intensos por causa das mudanças climáticas. O que antes era uma chuva rara, agora está acontecendo com muito mais frequência. Isso exige adaptação urgente das cidades, e nós estamos atrasados nessa agenda. Segundo, o desmatamento e a impermeabilização do solo. Quando você remove a vegetação nativa e cobre o solo com asfalto e concreto, você elimina a capacidade da terra de absorver a água corretamente. A chuva que antes seria filtrada pelo solo escorre de uma vez, com força, varrendo tudo pela frente. O desmatamento na Mata Atlântica, bioma de Minas Gerais, amplifica diretamente o efeito devastador das chuvas nas cidades. Terceiro, o crescimento urbano sem planejamento. Décadas de ausência de políticas públicas sérias de habitação empurraram famílias inteiras para zonas de risco. Isso não é fatalidade, é o resultado de décadas de omissão, de escolhas equivocadas, de gestão pública que priorizam outras agendas enquanto o problema crescia silenciosamente. Quarto, a falta de infraestrutura de prevenção. Sistemas de alerta precoce funcionam e salvam vidas em vários países do mundo. Monitoramento pluviométrico, canais de drenagem dimensionados para a realidade climática atual. Barreiras de contenção, tudo isso é tecnologia que existe e que funciona. O que falta não é ciência, é investimento consistente e planejamento de longo prazo. A natureza pode apertar o gatilho, mas quem carrega a arma há anos são as escolhas de gestão que negligenciam sistematicamente a prevenção. Aqui eu preciso ser muito direto. Isso não é uma crítica a um partido ou a uma pessoa específica. É uma crítica a um padrão de gestão pública que se repete há décadas, independentemente de quem governa, e que cobra um preço muito alto, sempre das famílias mais vulneráveis. O poder público tem responsabilidades claras nesta situação. O município é responsável por manter os sistemas de drenagem urbana, por fiscalizar construções em áreas de riscos e por ter uma defesa civil preparada e com recursos. O governo estadual é responsável pelo monitoramento, pelas hemôminas e pelo suporte às cidades em emergência. E o governo federal é responsável pela Política Nacional de Proteção Civil e pelos programas estruturais de prevenção de desastres. Quando uma cidade alaga, é legítimo perguntar: o plano de drenagem foi executado? Os alertas foram emitidos com antecedência suficiente? A resposta de emergência foi rápida e suficiente? Essas são perguntas que todo cidadão tem o direito de fazer e que os gestores públicos têm a obrigação de responder com transparência. O que não podemos é aceitar isso como inevitável, porque não é prevenível, e a prevenção começa com cobrança, com participação cidadã ativa e com consciência na hora do voto. A solução é conhecida: investimento sério em drenagem urbana, programas habitacionais que tirem famílias de áreas de risco e ofereçam moradias dignas em locais seguros, recuperação da vegetação nativa das encostas e na margem dos rios, sistemas de alerta precoce integrados à defesa civil, planejamento urbano participativo que envolva as próprias comunidades afetadas. E do ponto de vista individual, cobrar, perguntar na próxima eleição o que o candidato tem em concreto para a prevenção de desastres na sua cidade. Isso parece pequeno, mas é onde a mudança estrutural começa. Agora, o que você pode fazer hoje? Vou ser objetivo porque cada segundo conta para as famílias que precisam de ajuda. Se você está em Minas Gerais e tem condições de saúde para doar sangue, vá a qualquer unidade de Hemominas no estado. Os estoques estão em alerta. Você pode ir diretamente ou agendar pelo aplicativo MGApp Cidadão ou pelo site oficial de Hemominas. Se você quer doar itens físicos, a prioridade agora é água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, material de limpeza, colchões, cobertores e roupas. Em Juiz de Fora, pontos de coleta funcionam na sede da Prefeitura na Avenida Brasil 2001, em todas as lojas do supermercado Bahamas e no shopping Jardim Norte, Independência e Alameda. Se você está em Viçosa e quer ajudar o bar, pode levar donativos à Paróquia Santa Rita de Cássia na Praça Silviano Brandão ou à Escola ICBEU, que estão enviando caminhões
caminhões para a região. Em Belo Horizonte, a Cruz Vermelha na rua Gastão Braulio dos Santos, 837. No bairro Gameleira, está funcionando como central de recebimento. Se você prefere fazer uma doação financeira, use apenas canais oficiais verificados. A Cruz Vermelha de Minas criou um Pix emergencial. Para garantir que está no canal certo, acesse o QR Code diretamente no site oficial da instituição. A Prefeitura de Juiz de Fora disponibilizou a chave Pix no Instagram oficial, que é @Prefeitura Juiz de Fora. E o governo de Minas está recebendo apoio pelo programa SOS Águas, gerenciado pelo Servas. Antes de transferir qualquer valor, confirme o nome do recebidor no seu aplicativo bancário. A conta deve estar em nome das prefeituras, dos Servas ou da Cruz Vermelha. Em plataformas de financiamento coletivo como a Vaquinha, procure pela tag verificada SOS Juiz de Fora. Agora, se você puder, compartilhe este vídeo. Manda para alguém que pode ajudar. Uma pessoa mais informada pode ser a diferença para uma família que está esperando por ajuda nesse momento. Muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.